Oh Pai, eu te agradeço por tua graça, por teu amor e por este momento de estarmos juntos aqui. Não para ouvir Bernardo, porque isso não vale nada, mas para ouvir o que tu dizes dentro do nosso íntimo, Pai, pelo Espírito Santo. Muito obrigado por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu não sou pregador, você sabe. Eu apenas converso. Mas eu procuro conversar com vocês o que eu sei. Eu só falo com vocês o que eu já aprendi com o Espírito Santo. Porque o que eu aprendi com os homens na teologia não valeu nada para mim. Eu precisava de uma fonte muito mais fidedigna, que é o Espírito Santo. E hoje eu vou procurar falar com vocês sobre o processo da vida nova. Como é que a vida nova em Cristo funciona em nossa vida, em nosso íntimo? Eu vou assustar vocês. Se eu dizer que você não pode fazer nada para ajudar este processo, nada, a não ser uma coisa. E essa uma coisa eu não vou te falar o que é. Eu quero ver se você descobre o que é a única coisa que você precisa fazer para que o processo da nova vida em Deus funcione no seu dia a dia. Você vai abrir a Bíblia em João, capítulo 12, verso 24. Grande abraço. Tá bom, obrigado. João, capítulo 12, verso 24. É Jesus que está falando. E Ele está falando para você. João 12, 24. Eu vou começar a marcar as horas para vocês não ficarem assustados. Gente, lembra que eu vou falar o processo da vida nova em você, que você não pode fazer nada para ajudá-la, a não ser uma coisa. E é essa uma coisa que você tem que descobrir. Se você não descobrir, paciência. O que é que Jesus disse em João 12, 24? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, ele apodrece. Mas se morrer, produz muito fruto. Vou repetir. Se o grão de trigo plantado na terra, se ele não morrer, ela apodrece, fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Olha isso aqui. Está vendo? Feijãozinho, sequinho. Está vendo?
É pequenininho, né? Mas há uma coisa dentro dela. Desse cada feijão. Puxa, mas o que produz? Você sabe que cada feijão deste é capaz de produzir 1/2 quilo de feijão? Mas desse jeito não. Não. Vou pôr elas aqui. Observe isso aqui. Eu plantei uns feijão no algodão com água. Faz mais de 10 dias. Está do mesmo jeito. Por quê? Por que não nasceu? Por que não ficou uma planta de feijão? Deixa a resposta com você. Vai para um outro versículo agora, Provérbios 14, 12. Provérbios. Perto de Salmos, viu, gente? Você sabe onde está Salmo, porque vocês só olham Salmos, Apocalipse, e eu não sei, talvez. Provérbios 14, 12. O homem mais sábio que está falando, veja o que ele está falando. Há caminho, modo de viver. Há um modo de viver que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Vou lhe mostrar um exemplo disso. Você pode olhar ou não em Gênesis capítulo 3, verso 17, 2, 17, onde se fala de Adão. Vocês já sabem disso tudo. O que foi que Deus disse para Adão? Deus disse: Adão, eu dei tudo para vocês, mas daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, vai ter um problema. Ou seja, Adão, você pode me ouvir ou não ouvir. Chama-se livre-arbítrio. Aquela árvore era o livre-arbítrio da vida do homem. Deus disse: olha, você pode ouvir a mim ou não. Se você me ouvir, você não vai tocar naquela árvore. Porque quando você me desobedecer e toca naquela árvore, vai entrar no mundo algo que você não sabe o que é. A morte. Até aquele momento, não havia morte no planeta Terra. Quando Deus fez tudo, só havia vida. Até o feijão não tinha que ser plantado. Porque em capítulo 2 de Gênesis diz que Deus fez brotar da terra toda espécie de planta. Deus que fez. Só havia vida. Mas quando Adão abandonou o caminho que Deus mostrara a ele, entrou a morte. E a partir daquele instante, todo sofria a morte. Eu abri um versículo aqui. Vai para
Romanos capítulo 8, que fala muito da operação do Espírito Santo em nossa vida, mas eu não vou tocar nisso no momento. Eu só vou falar a respeito da morte, que entrou em tudo quando Adão desobedeceu. Escute aqui uma coisa. Se você proceder na vida do seu jeito, você somente produz morte em tudo. Por isso que eu vejo nesse país o culto aos mortos. As pessoas têm um pavor da palavra morte e do morto. Estão procurando sempre esquecer ou afastar a morte. Por quê? Porque eles são mortos. Presta atenção. Quando Deus criou tudo, inclusive o homem, somente havia vida. A vida de Deus em Adão. Mas quando Adão optou, resolveu viver do seu jeito, a morte entrou em tudo. Olha Romanos 8 e verso 20. Romanos 8, 20. Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Ela ficou sujeita à vaidade por causa de Adão. Porque a terra foi amaldiçoada por causa da morte de Adão. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você sabe o que significa isto? Eu vou explicar rapidamente o que eu sei. Você não tem que saber o que eu sei. Se você ouvir o Espírito Santo, ele vai dizer a você exatamente o que ele diz a mim. Deixa eu explicar antes disso. Se Bernardo falar alguma coisa que o Espírito Santo não confirma no seu íntimo, não na sua cabeça, no seu íntimo, esquece o que Bernardo falou. Presta atenção então. Toda a criação está sujeita à morte, à podridão, à corrupção, por causa de um homem que desobedeceu. Mas vem um momento quando toda a criação será liberta para a redenção dos filhos de Deus, nós, em Jesus Cristo. Jesus Cristo devolve para todos e tudo a vida de Deus sem morte. Não, go. Gênesis 3, 9 a 11. Observe que eu disse que tudo mudou na terra quando entrou a morte. Nós nascemos na morte, mas Jesus Cristo nos trouxe livramento, libertação da morte para todo o sempre. Agora observa Gênesis 3, 9 a 11.
Deus está procurando, deixa eu falar isso um pouco mais claro. Deus está procurando Adão. No Antigo Testamento, os homens não procuravam Deus, eles buscavam Deus, porque eram rebeldes. Mas no Novo Testamento você não busca Deus, Ele procura você. Ele falou com a mulher de Samaria, Maria. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas lá no jardim do Éden, Deus procurou o homem pecador. Ele procurou Adão. E veja o que ele diz no verso 9. Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: todo mundo vai saber que Atlético está ganhando, né? Só que eu não preciso ganhar de Atlético, não. Eu já ganhei. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia onde ele estava. Quem não sabia era Adão. Deus estava perguntando a ele: Adão, você sabe o que aconteceu? Será que você tem entendimento, Adão? O que aconteceu? Olha que Adão respondeu. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, sim. E porque estava nu. O que é nu? É morto, sem Deus na vida. Se você não tem Deus na sua vida, perante Deus você é nu, você é morto. Morto para Deus. Vida é ter Deus na tua vida. Então Adão disse: eu ouvi a tua voz e eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu, Adão? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Eles sabiam, e você sabe, se Deus está vivo em tua vida ou não. Você sabe se você tem Deus em sua vida ou não. Não finge que não sabe. Porque o Espírito Santo que te ama, Ele procura te chamar para Deus o tempo todo. O que foi que Adão perdeu? Presta atenção. Ele perdeu como viver em espírito. Ele só virou corpo e alma. Alma é o que você pensa ou acha, o que você sente e o que você deseja. Mas Deus dá a você vida no seu íntimo, em teu espírito. Mas Deus não deixou a nós na morte.
Deus teve toda compaixão de nós. E por causa da sua compaixão, Ele começou a mudar tudo para nós. Vai para Joel. Olha, se você pega Mateus e vai voltando no Novo Testamento, Malaquias, etc., você vai ver Joel por aí. É um daqueles pequenos profetas. Joel capítulo 2. Eu vou ler o verso 25 e o fim do verso 26. Porque é um contraste. Joel 2, 25 e 26. É a compaixão de Deus para o homem que fugiu de Deus. Oh, filho, não importa o que você faz, não importa o que você é, nunca foge de Deus. Vai para Deus, não fora de Deus. Pois a compaixão dele cobre tudo. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Oh, Bernardo, mas na minha Bíblia não diz assim, não. Na minha Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecados. E existe amor que não é de Deus? Existe paixão? Mas só tem um amor no mundo. O amor que Deus prova para com o pecador, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Joel 2, 25, 26b, a última parte de 26. Observa o que Deus diz, porque Ele está dizendo isso para você. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. E no fim de 26, e o meu povo jamais será envergonhado. Agora eu vou ler de novo o mesmo versículo. Presta atenção e ouve o que eu vou ler, porque não está escrito. Restituir-vos-ei, diz Deus, os anos, o tempo de vida perdida. Quem entre nós não temos anos de tempo perdido em termos de Deus? Por quê? Por que foram perdidos aqueles tempos, aqueles anos da nossa vida? Porque nós não tínhamos conhecimento de o que é ter Deus em nossa vida, a simplicidade de Deus em sua vida. Não há nada tão simples do mundo. O homem faz uma batalha, uma conversa enorme. Ele complica tudo. Mas lembra, Deus não complica nada. Ele diz que Ele vai te restituir tudo o que foi perdido. E quando Ele te restitui o que foi perdido, o que Ele diz na última parte de 26, e o meu povo jamais será envergonhado. Jamais. Não é possível. Você está me olhando assim. Eu não sei se eu tinha tempo perdido, não, irmão Bernardo. E você sabe sim. Você sabe sim. Mas a compaixão de Deus está dizendo, filho, nesta tarde, aqui neste auditório, Deus está dizendo, deixa eu falar no seu íntimo, que eu quero fazer tudo para você, se você fizer uma coisa só. Aquele uma coisa que você vai descobrir o que é, que eu não vou falar.
Porque você e eu jamais seremos envergonhados para todo sempre. Vai para João, capítulo 1, os versos 1 e 2. Não tem importância não, filho. Isso não tem problema nenhum. Obrigado. Não tem problema. João 1 e 2. Ela começa assim, eu vou dar um pulo. Começa assim: no princípio era o verbo da vida. O que eu falei no início, filho? Eu falei com você que antes do pecado entrar em Adão, só havia vida em tudo. Deus criou vida, a vida dele em tudo. Oh, em planta, irmão Bernardo? Sim. Tudo. Você talvez não vou gostar do que vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Tudo o que você é por dentro, você produz. Se você é confuso por dentro, a sua vida é confusão. Se você é mentiroso por dentro, você cria mentira. Então, do mesmo modo, tudo o que Deus produz é vida para todo o sempre. No princípio, somente havia a vida de Deus. Em tudo, irmão Bernardo. Olha o verso 2. O verso 2. Todas as coisas, inclusive você, foram feitas por intermédio dele, o verbo de vida, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus se reproduziu em tudo. Não a natureza como você vê ali. Que essa natureza que você vê ali é bonita, mas é tudo corrupto, ela morre. Não foi assim no jardim do Éden. E é por isto que Jesus disse que se o grão de trigo plantado na terra não morrer, ela não produz nada. Porque esse feijãozinho, bem pequenininho, só pode produzir se ela, não vou dizer. Vai para Romanos 8 agora. Romanos 8, 1 e 2. Romanos não, perdão, filho. É João 1, 14. João 1, 14. Perdão. Mas isso é bom que Bernardo faz assim, porque você vê que o maior problema de Bernardo é Bernardo, não é você não. João 1, 14. João 1, 14. Eu acabei de ler para vocês o primeiro versículo de João 1, que diz que no princípio havia só vida, o verbo de Deus, o verbo de vida. Mas aconteceu um desastre. A morte entrou e desfez de tudo.
Mas observa a compaixão de Deus. O que eu vou falar agora? Eu quero que você entenda da seguinte maneira: não importa qual seja a sua condição, ela pode ser péssima, ela pode ser errada, você pode estar vivendo uma mentira, mas Deus enviou aquela vida para a terra para livrar você de você mesmo. O que ele diz em João 1:14? E o verbo de vida se fez carne, virou homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Que glória? A vida dele. A vida dele. Jesus viveu a vida perfeita nessa terra, entre os homens. E eles observavam. Uma vez, os discípulos que disseram que estavam seguindo Jesus, e nós sabemos que eles tinham muita dificuldade com isso, por causa da natureza humana. Quando Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, dois deles disseram: "Ô Senhor, tu queres que nós chamamos fogo do céu para consumir aquele povo?" Jesus disse: "Presta atenção, vocês não sabem de que espírito sois, pois o Filho de Homem não veio ao mundo para condenar o homem, mas para salvar o homem." Esse é o amor que Deus tem por você. Ele quer fazer para você o que você não pode fazer para você mesmo. Ele faz tudo por você. Você não tem que fazer nada. "Oi, tem que jejuar." Não, eu não disse. "Eu tenho que orar", não é? Eu não disse. Filho, você não tem nenhuma obrigação perante Deus. Então por que você ora? Porque você medita na palavra? Porque você é obrigado? Absolutamente não. É porque você tem uma nova natureza. E o alimento da sua nova natureza é a palavra de Deus. Mas observe o que ele está dizendo. Quando o homem rejeitou a vida de Deus, Deus veio do alto céu para bem perto do homem. E ele viveu a vida de Deus, presta atenção, por nós. Jesus não venceu nada por ele. Ele não tinha nada a vencer. Ele venceu tudo por você. Ele falou assim: "Neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, eu venci o mundo." Venceu o mundo para quem? Para você. Ele fez tudo por nós. E esse é o maior problema que eu tenho. A maior dificuldade que eu tenho é convencer as pessoas que Jesus faz tudo por você. Você não tem nada a fazer. Romanos capítulo 8 agora, aquele que eu falei antes. Verso 1 e 2. Em virtude do verbo de Deus, Jesus Cristo, ter chegado aqui na terra, tudo mudou para você. Tudo. Romanos 8, 1 e 2. Eu quero que vocês olhem bem. E vocês vão me dizer qual é a primeira palavra.
Pode falar. Eu também estou escutando. O que é agora? O que é agora? É agora. Mas o que é agora? É agora. Por que eu estou dando ênfase a isso? Eu quero te dizer que o que eu estou lhe dizendo é para agora. Para você neste mesmo momento da sua vida, com todos os problemas que você tem, com toda a tua incredulidade. Deus fez alguma coisa para você agora, que muda tudo por você, se você deixar que Ele faça. Porque o maior problema de Bernardo é Bernardo. Bernardo tem que deixar que Deus faz o que Ele quer fazer agora. A mesma coisa que você, então vamos ler. Romanos 8, 1, 2. Agora, neste instante, já nenhuma condenação. O que é condenação? Morte. Agora já nenhuma morte há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não? Porque a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus te livrou. Passou, não vai te livrar. Já fez. O Espírito de vida do alto céu está oferecido a você. Em razão, em virtude de Jesus Cristo ter vindo aqui ao mundo, você é livre. Livre de quê? Da lei, do pecado e da morte. Ah, Bernardo, mas você não me conhece. Não, eu não te conheço não, mas eu conheço a Bernardo. Eu disse para você, não há nada que você pode fazer, não disse? Por quê? Porque a vinda de Jesus Cristo ao mundo livrou você do pecado e da morte. Livrou! Mas nós não acreditamos. O maior problema é que você não sabe que você é o que você crê que é. De manhã, uma irmã me ligou de São Paulo. Essa irmã é muito querida. Ela está aprendendo cada vez mais, mas de vez em quando tem uns problemas. Eu falo, Bernardo, eu tinha que ligar para você porque, olha, eu estou com um problema no joelho e está doendo muito, eu quase não consigo andar, irmão. Eu disse, você não sabe que não tem nada? Eu disse, mas dói, irmão. Eu disse, mas isso não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Você acha que eu nunca tenho dor no joelho? Você acha que eu vou mancando se eu tenho dor no joelho? Eu não. Por que não? Porque eu sou sarado. O que é ser sarado? Salmo 103 diz que do mesmo modo que Jesus perdoou todas as tuas iniquidades, Ele sarou todas as tuas enfermidades também. Então, você não tem enfermidade. Ai, mamãe, você não sabe. Meu pai morreu com 102 anos. Perguntam Eduardo e Glória. Sem nenhuma enfermidade. Por quê? Porque meu pai viveu a fé em Jesus. Por que Bernardo às vezes tem um monte de problemas físicos? Eu passei talvez uns 6 semanas mais ou menos totalmente surdo. Mas ninguém sabia, porque eu não sou surdo. Eu sou sarado.
Então, como é que você sai disso, irmão Bernardo? Eu vou agradecendo a Deus que eu sou o que Deus diz que eu sou. Não o que Satanás procura fazer que eu vou ser, que eu não vou ser. Eu sou o que diz Deus que eu sou. Então observa, em virtude de Jesus ter vindo à terra, agora não há nenhuma morte para você. Porque Ele, Jesus, não você, te livrou da lei do pecado e da morte. Eu acho, deve ser assim, irmão Bernardo, mas eu não estou entendendo nada. Mas eu vou mostrar a você entender, quer? Há um processo. Eu quero te mostrar como esse processo funciona. Esse processo de a vida de Jesus servir para você. O que Ele é, você é. O pulo do gato. Que pulo. 1 Coríntios 15, 36 a 38. Há um exemplo de como que esse versículo em Romanos funciona. Lembra que o versículo em Romanos é que agora, por causa da vinda da vida de Jesus, você é livre do pecado e da morte. Mas como é que funciona, irmão Bernardo? Exemplo está aqui. E está aqui na mesa também. Mais ou menos. Olha, 1 Coríntios 15, 36 a 38. 1 Coríntios 15, 36 a 38. Paulo está dizendo, falando a respeito desse feijãozinho aqui. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de feijão, outra semente qualquer. Agora presta atenção. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouvidar a cada semente seu corpo apropriado. Ou seja, milho dá milho, feijão dá feijão, certo? Só que, como funciona? Eu disse que este é um exemplo de agora. A vida de Jesus Cristo libertou você do pecado e da morte. Volta agora para aquele primeiro versículo que eu mencionei em João 12, 24 e 25. João 12, 24 e 25. O pulo do gato, meu irmão. Claro que vocês não querem saber o pulo do gato, né? Quando eu falo do pulo do gato, os seus olhos ficam assim, só piscando fogo, viu, gente? É muito mais simples, filho. É necessário entender que Deus é simples. E todo o Evangelho é mais simples do que você pode imaginar. Quem complica o Evangelho é o homem. Mas Deus não.
João 12, 24 e 25 diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Assim, quem ama a sua vida, o seu jeito de ser, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, a sua maneira de viver neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quer dizer, há uma relação em termos desse feijão entre o morrer e o viver. Eu plantei um outro feijão. Aqui ele. Olha que deu. Daquele feijãozinho. Produziu isso. Eu não imaginava como seria. E se eu continuar com ele, nem sei onde que vai. Por quê? Porque dentro daquele feijão existe uma possibilidade de uma vida diferente. Será que você está entendendo? Paulo diz que quando você semeia uma semente, você não sabe como é que ele vai ser. Porque Deus dá a cada semente um corpo como Ele quer. Quem é que dá? É Deus. Quando você vê uma semente, você não tem ideia de como é que ela vai ser se ela for plantada. Ela pode ser até uma grande árvore, como aquelas árvores lá fora. Ou pode ser uma bela roseira. Ou outra coisa qualquer. Porque dentro dela, daquela semente, existe uma vida que Deus determinou para ela. Não é ela que inventa. Eu vou ser milho. Não, eu vou ser feijão. Você imagina que você vai fazer de você conforme a sua imaginação. Mas não é por aí. Vai para João 11, 26. Porque naquele do João 12, Jesus disse que se a semente morrer, e se você odiar o seu modo de viver, você vai preservar a sua vida para todo sempre. Mas de onde vem essa vida? Observa. João 11, 26. Jesus está falando com Marta, cujo irmão Lázaro morreu e foi ressuscitado. O que Jesus diz? Todo aquele, isso inclui você, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Há uma maneira de você viver para todo sempre a vida de Deus. E não é você que inventa.
Eu vou voltar a falar de novo duas parábolas que eu citei o mês passado, mas eu vou repetir. Primeiro, a parábola do bom samaritano. Jesus disse que quando Deus viu você semi-morto à beira da estrada da vida, Ele viu que o sacerdote não podia fazer nada para você. Por quê? Porque o sacerdote não podia dar para você o que você precisava. Ele viu que o levita, o pastor, também passou por você, mas não podia fazer nada para você. Bernardo não pode fazer nada para você, nada. Eu não posso fazer nada para mim, muito menos para você. Então o que ele fez? Ele enviou seu filho até onde você está. Ele está aí agora. Com um objetivo só. Dar para você o que você não tem. Que é vida eterna. Vida de Deus. Que vida é essa? Na parábola, Jesus disse que quando o bom samaritano chegou a ver aquele homem, você, com tanta necessidade, ele pensou as suas feridas, ele observou o tanto quanto você precisava do que ele tem para você. E então ele aplicou óleo e vinho, que são símbolos da vida de Deus em espírito. O maior problema do cristão de hoje é que ele não sabe viver segundo o espírito. Ele vive segundo a cabeça, segundo o pensamento dos homens, ao invés de viver segundo o espírito, porque Deus é espírito. E aqueles que têm a vida dele, têm a vida no Espírito. Então, o que Jesus fez? Ele levou você para a hospedaria do Espírito Santo. E ele fez uma recomendação em Lucas capítulo 10, verso 35. Ele diz assim: cuide bem de Bernardo, que ele é muito problemático, sabe? Cuide bem de Bernardo até eu voltar para ele. Não cobra nada dele, porque eu já paguei tudo. Jesus Cristo pagou tudo por você. Ele não cobra nada de você. Mas Ele ainda te deu o Espírito Santo para ensinar você o quanto Jesus Cristo faz e fez, para viver a vida dele em você. E o outro parábola? A outra parábola é a parábola da ovelha perdida. Jesus disse que um homem tinha 100 ovelhas, mas perdeu uma. E as pessoas ficam pensando e estudando para descobrir o que é 100 ovelhas e quem são os 99. Deus não importa com os outros, Ele importa só com você. Você é da atenção especial de Deus. Não fica procurando pôr os outros no lugar. Deixa Deus pôr você no lugar. Que lugar? Quando ele viu a ovelha perdida, ele foi até onde ela estava. E que lugar? O lugar para você é aqui, nos seus ombros. Ele disse que achando a ovelha, ele a põe nos ombros, cheio de
Ele leva para o céu. E Ele nunca põe no lugar de novo e dizer: sim, ovelha, eu peguei você, mas agora você dá seu jeito para chegar lá. Você não pode fazer nada para chegar lá. Só deixa que Ele te leva. Por isso que 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E você sabe, conforme Isaías 35:11, você vai ser a satisfação de Deus por toda a eternidade. Porque diz que quando Ele vê você, o fruto do trabalho penoso da sua alma, Ele ficará satisfeito. Satisfeito. 1 João, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, verso 10. Primeiro João, capítulo 5, verso 10. Eu citei isto o mês passado. Agora observe bem o que diz. Aquele, você, que crê no Filho de Deus, Jesus, tem em si o testemunho. Eu pergunto a você uma coisa. Presta atenção, olha aqui. Quando a ovelha está bem colocada no ombro do homem, e ele está cantando com júbilo: achei a minha ovelha. Você acha que ela sabe? Será que ela sabe que ela está sendo bem levado? Deus deu a você o Espírito Santo para você ter plena consciência de que Deus está cuidando de você. E todo dia você pode agradecer a Deus: oh Deus, eu te agradeço, porque tu estás me conduzindo para o céu. A sua fé faz isto a realidade em você. Mas olha o verso 12 desse mesmo capítulo. 1 João 5:12. Aquele, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então como é que você arrumar isso, filho? Precisa arrumar o Filho de Deus, não? Porque vida é a vida de Deus. Ou seja, aquele que tem o Filho de Deus em sua vida tem a vida de Deus. Mas aquele que não tem o Filho de Deus em sua vida não tem vida, não tem a vida de Deus. Eu no início, e já estou chegando no fim agora, eu no início disse que quando Adão rebelou-se contra o que Deus estabelecera para ele, que era vida, ele disse que ele ficou nu. O que era nu? Não ter Deus na vida dele. Você tem Deus em sua vida? Eu espero que sim, irmão. Eu estou fazendo esforço.
esforço, aí esse é o problema. Fazendo esforço é atrapalhar Deus. Eu estive em Tatuí. Eu acho que eu falei isso mês passado, mas vou repetir. Eu gostei muito do povo lá, tem muita gente. Eles prestaram atenção o tempo todo. Mas eu vim embora decepcionado. Por quê? Porque se eu tivesse falado com ele, irmão, você tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Você tem que pagar os seus dízimos direitinho. Você precisa orar em línguas não sei quanto. Você precisa fazer esse sacrifício, aquele sacrifício. Eles iam dizer, é mesmo, eu preciso melhorar a minha vida. Não se melhora a vida assim. Mas eu não disse isto. Eu disse para eles o que eu estou dizendo a você. Você não tem que fazer nada. Ah, irmão, você é radical. Você é exagerado demais. O meu pastor diz que se eu não levar o dízimo, eu vou para o inferno. Porque eu estou roubando Deus. Ele não sabia o que é roubar Deus? Um dia eu vou ensinar o que é roubar Deus. Não é por dízimo. Dízimo é Antigo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento sobre dízimo. Jesus falou do fariseu que ele tinha que pagar dízimo. Sim, ele era fariseu. Ele era do Antigo Testamento. Se você quer viver na lei, paga o dízimo direitinho, filho. Porque senão você está perdido. Está perdido de qualquer forma. Mas irmão, Hebreus capítulo 7 diz que aqui os homens recebem dízimos. Eu sei. Mas se você continue lendo, ele diz que isto era para os levitas do Antigo Testamento. Mas agora temos um novo sacerdócio. E porque o nosso sacerdote é outro, não é levita, mudou-se totalmente a condição. Aí que está. As pessoas leem pedacinhos, não leem tudo. O que eu quero dizer a você, filho? Jesus disse: aquele que não odiar a sua própria maneira de viver, ele não tem vida. Mas aquele que morre por seus próprios interesses, por o que ele pode ou não pode fazer, ele preserva a sua vida para todo o sempre. Qual o problema do feijão? Que não nasceu, não morreu. Não morreu. Porque se tivesse feito como esse camarada aqui, era bem outra coisa. Você pensa um pouquinho, que isso está muito fraco, eu sei, mas por causa do eu carregando ela. Você acha que eu tinha alguma ideia de o que ia sair desse feijão? Eu imaginava um feijão, porque eu já plantei muito feijão quando era menino na fazenda. Mas eu não imaginava que seria desse jeito. E você também não sabe o que Deus está produzindo em você. Ele não pode produzir melhor, porque você não quer morrer. Descobriu? A única coisa que você precisa é o quê? É o quê? O quê? Morrer para você. Pensando que você está fazendo Deus funcionar em sua vida.
engano seu. Deus funciona em sua vida somente na medida que você não designa viver do seu jeito. Filha, morre. Eu morro todo dia. Paulo disse que ele sempre morre. Ele disse em Gálatas 2, 19, 20, eu sou crucificado com Cristo, logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vai para Colossenses 1. Colossenses, eu estou quase terminando. Colossenses 1. E esse é o último versículo que eu vou falar para você não ficar fadigado demais. Verso 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério no feijão? Que dentro dela há uma possibilidade de produzir até meio quilo de feijão, se ela morrer. Quando você ver uma planta qualquer, saiba que alguma semente morreu para ter aquela planta. E quando Deus olha para você, será que Ele fica coçando a cabeça e dizendo: oh, Bernardo, se você morresse eu podia fazer alguma coisa, mas... Bom, foi isso que eu quis falar com vocês hoje. Qual é o processo da nova vida em você? Dia após dia, agradecendo a Deus, porque Jesus Cristo é a tua vida e Ele faz tudo por você. Você não contribui em nada para isto. Eu não sei se a Glória quer falar, então eu vou falar. A Glória não quer falar, então eu vou falar. Nós temos apenas 15 dias que nós vamos iniciar 5 dias juntos no Hotel Tauá. A razão por que eu quero falar com você, para fazer um esforço para estar conosco naqueles 5 dias, é porque eu nunca mais vou ensinar o que eu vou fazer lá. Eu nunca ensinei o que eu vou ensinar lá. E nunca mais eu vou fazer. Simplesmente porque eu preciso ajudar todo mundo a conhecer o Deus que tem. São 5 dias juntos. Eu sei que às vezes é difícil. Você precisa de tempo, você precisa de dinheiro. Dinheiro arruma fácil. Tempo é difícil porque você está numa corre. Aquela irmã que ligou para mim com dor de joelho, hoje de manhã, ela falou: eu sei, irmão, o que você vai falar comigo, mas pode falar assim mesmo. Claro que eu vou falar com ela. Eu falei: irmã, se você, e isso é para todos nós,
Se você fortalecer o seu espírito através da oração em línguas, o teu corpo tem que acompanhar a saúde do teu espírito. A razão por que aquela irmã estava sofrendo no joelho é porque ela tem uma vida de corre, de ansiedade, coisa louca. É uma empresária e nesse tempo os empresários perto de Natal ficam doidinhos para ganhar mais dinheiro do que normal. Então eles entram no corre e daqui um pouco o corpo não aguenta mais. Mas se você passar tempo a sós com Deus, Ele muda toda a sua vida. E o seu físico tem que acompanhar o seu espírito. A única preocupação que eu tenho na vida é manter o meu espírito fortalecido. Faz isso. Saúde íntima, filho, é saúde inteira. Bom, acho que não tenho mais a fazer, porque você já sabe agora, não sabe? Deus não pode fazer mais em você, porque ainda você não sabe morrer. Morrer por seus interesses. Morrer por o que você quer. E deixar Deus fazer tudo em sua vida. Pois quem produz é Deus. Pai, agradecemos a Ti por esses momentos simples, numa conversa, ao torno da Tua palavra. Nós chegamos aqui querendo saber qual é o pulo do gato, Pai, mas nós sabemos que Tu nos ensinas que é por deixar Deus viver a vida dele, que a nossa vida muda em tudo. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém. Esqueci de falar com vocês que o evento em Tauá começa dia 10 de dezembro. 10 a 14 de dezembro. E querendo informações, pergunta a Glória, porque ela não quis falar aqui, então ela vai falar lá. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado pela paciência. E não vai ter evento aqui em dezembro, nem em janeiro, porque vocês vão para a praia, nem em fevereiro, porque vocês vão pular carnaval, né? Então, eu não sei quando, mas eu não vou para a praia, eu não pulo carnaval. Então tá bom. Deus abençoe, muito obrigado.